Então, gente, a estratégia é sacrificar o Dias Toffoli para salvar Alexandre de Moraes. Tirar o ministro comprometido para aliviar a pressão sobre outro ministro comprometido. Ministros do Supremo Tribunal Federal defendem nos bastidores a concessão de prisão domiciliar ao presidente Jair Bolsonaro desde os novos problemas de saúde após a prisão. O que André de Sadi está dizendo é que os psicopatas do Supremo Tribunal Federal não estão preocupados com a saúde deste homem de 71 anos de idade, inocente e honesto. Eles estão preocupados com o que vai acontecer com eles, com a corte, com a imagem da corte, caso o Bolsonaro morra. Eles estão cagando pro Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro morra. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Pessoal, notícia que acaba de sair agora. Mendonça toma decisão sobre prorrogação do caso Master. É isso mesmo. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira prorrogar por mais 60 dias o prazo para a conclusão do inquérito que investiga o Banco Master. A medida atende a um pedido da Polícia Federal que alegou necessidade de mais tempo para aprofundar as diligências. De acordo com os investigadores, embora tenha sido reunidas provas relevantes, incluindo dados obtidos por meio da quebra de sigilos telemático e fiscal, ainda é necessário analisar o material coletado com maior profundidade e avançar na coleta de novos depoimentos. A primeira fase da Operação Compliance Zero ocorreu em novembro de 2025 e as apurações seguem em andamento desde então. Ao justificar a decisão, Mendonça afirmou que a Polícia Federal requer nova prorrogação de prazo para a realização de diligências reputadas imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, reforçando a necessidade de continuidade das investigações. Com a prorrogação do prazo, a expectativa é de que a Polícia Federal avance na análise dos dados já coletados e consolide novas provas que possam esclarecer de forma mais completa o funcionamento do esquema investigado. Pessoal, e olha essa bomba que acaba de explodir. Vorcaro promete uma delação séria sem poupar nomes. Advogado do banqueiro tem negociado acordo com os investigadores. O advogado José de Oliveira Lima, que representa o banqueiro Daniel Vorcaro, tem buscado os investigadores do caso Master para firmar um acordo de delação premiada. De acordo com o defensor, seu cliente quer fazer uma delação séria, ou seja, sem poupar nenhum envolvido. A informação é da colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. Brasília deve estar em desespero nesse momento. Pessoal, e em meio à crise do escândalo do Banco Master, Lula quer rifar Toffoli no STF. É isso mesmo. Lula planeja se livrar de Toffoli e eu vou te contar a razão secreta agora e não é aquela que você imagina. A Malu Gaspar acabou de revelar uma bomba nos bastidores de Brasília que vai te surpreender. Lula está articulando para convencer o Dias Toffoli a se licenciar, a se afastar e no final a sair do STF em definitivo. E a razão não é aquela que você imagina, especialmente se você acha que a razão são aquelas mágoas passadas. Eu vou te revelar agora o jogo político que está por trás dessa manobra. Bora lá para a coluna da Malu Gaspar que saiu no Globo. Lula articula nos bastidores uma licença do Toffoli e eventual renúncia do STF. Olha aí os dois, ó. O presidente Lula vem trabalhando para tentar convencer Toffoli a se licenciar do Supremo sob o pretexto de evitar o surgimento de novas denúncias contra ele. Gente, grave isso aí sobre o pretexto. A desculpa é essa, ou seja, essa não é a razão real. E olha aqui o que o Lula tem dito a pessoas próximas. O que já se tornou público até agora a respeito da relação de Toffoli com o Daniel Vorcaro, dono do Master, seria apenas um aperitivo do que ainda pode vir à tona. Ah, nisso aqui eu acredito. Olha, eu duvido de muita coisa que o Lula diz. A gente sabe que ele funciona aí como um Lula Nock, um Pinóquio Lula. Mas nisso aqui, gente, isso aqui eu acredito. O que ainda vai aparecer em relação ao Toffoli, no caso Master, é muito, mas é muito pior do que a gente já viu até agora.
vem aí muito mais coisa comprometedora sobre o Toffoli. E olha, a reportagem aqui confirma. A Polícia Federal já sabe de vários outros episódios que podem complicar a vida do ministro. Mas o Toffoli, ele tá recusando, gente. Ele teria dito isso aqui, ó, que não tem nenhuma intenção de se afastar e que não tem risco de surgirem mais informações comprometedoras. Ha! Eu conto ou você conta, hein? Gente, o Toffoli tá parecendo aquela avestruz que enfia a cabeça embaixo da terra. Olha, então a gente tem Lula, que é o chefe máximo da Polícia Federal, dizendo que vem bomba aí. E Toffoli do outro lado em negação. Quem será que tá mentindo nessa, hein? A leitura em Brasília é de que Lula sabe de algo que Toffoli ainda não sabe que a Polícia Federal descobriu. Mas aqui vem o pulo do gato. Qual é a razão real do Lula querer tirar o Toffoli, hein? E aqui a reportagem revela. Uma licença de Toffoli seria uma forma de aliviar a pressão sobre o STF e ajudá-lo a blindar Alexandre de Moraes. Ah, então tá aí, ó. É tudo para salvar Moraes. E por que Lula quer salvar, proteger o Moraes? A reportagem ela lista duas razões. A primeira é gratidão. Lula costuma dizer que, se não fosse o Moraes, ele provavelmente não seria hoje presidente. Isso por causa da condução do processo da trama golpista contra o Bolsonaro. Agora, isso aí, gente, a gente também acredita, viu? A gente sabe muito bem, Lula, que você não seria presidente de novo, primeiro, se o STF não tivesse aliviado para você, não tivesse te tirado da cadeia sob pretextos mentirosos, numa manobra jurídica que anulou suas condenações e, segundo, pela ajudinha que você recebeu do Moraes e companhia lá nas decisões do TSE ao longo da última campanha eleitoral. Mas tem outra razão aqui para Lula ajudar Moraes. Qual que é ela? Associação política. Lula entende que o seu governo está tão associado ao ministro Alexandre de Moraes que seria impossível um agravamento da crise não o prejudicar. Ou seja, Lula entende que Toffoli pode ir, os anéis podem ir para salvar os dedos, para salvar Moraes, que está ligado assim ao governo Lula na imagem. E tem mais. O Moraes vai assumir a presidência do STF em setembro de 2027, ou seja, ele vai estar no comando, na sala de comando, se Lula se reeleger. Então, gente, a estratégia é sacrificar o Dias Toffoli para salvar Alexandre de Moraes. Tirar um ministro comprometido para aliviar a pressão sobre outro ministro comprometido. E olha o estrago político que já está sendo feito. Uma pesquisa do Meio Ideia mostrou que 44% votariam em candidatos ao Senado pró-impeachment de ministro. E a pesquisa da Genial Quest apontou um número maior, 66%, 2 a cada 3 brasileiros. Gente, vocês têm noção disso? Quando a gente olha pesquisas, a bolha política é muito pequena, é muito pouca gente que segue política. Agora, 2 a cada 3 brasileiros, isso é ampla maioria. E querem tirar ministro do Supremo porque já perceberam que tem sacanagem. E mais, para a Quest, 49% não confia no STF. É metade da população brasileira. Para o Datafolha, 43% não confiam. É um recorde histórico desde 2012. E a análise da Malu Gaspar, aqui nesse ponto, aqui, ó, falando das pesquisas aí, é cirúrgica. Um cenário que ajuda Flávio Bolsonaro e pode machucar ainda mais a campanha de Lula à reeleição. Daí porque o presidente ele tenta aliviar a crise, tirando um dos focos dos problemas, que é Dias Toffoli, do caminho. Então a gente tem Lula sacrificando o Toffoli para salvar Moraes, porque Moraes é essencial para a reeleição dele, Lula, em 2026, e vai ser o presidente do STF em 2027, que vai blindar mais uma vez o governo Lula. E a conclusão da reportagem é devastadora. Todos do Planalto sabem que o caso Master, meus amigos, o caso Master está apenas começando. A gente está vendo ainda a introdução do livro. Ou seja, nem Lula nem o Planalto acreditam que o pior já passou. Eles sabem que vem mais. Por isso a tentativa deles desesperada de tirar o Dias Toffoli do caminho antes que exploda tudo. Isso é política em Brasília. Você sacrifica uma peça para você salvar outra mais importante. É um xadrez. Mas quando ambas as peças estão comprometidas, a pergunta que fica é:
Até quando que essa estratégia vai funcionar? Conta pra mim aí nos comentários, você acha que o Lula vai conseguir tirar o Toffoli do STF e vai conseguir salvar o Moraes? E médico defende que Bolsonaro fique em prisão domiciliar. Melhor do ponto de vista técnico, disse Brasil Caiado. Pessoal, e até os próprios ministros dentro do STF defendem que Bolsonaro vá para casa. Objetiva, que nós pusemos as nossas preocupações, nossos fundamentos para reiterar o pedido da defesa para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária. Como foi a recepção dele? A conversa foi boa? Uma conversa ali objetiva, né, como advogados, e pediram audiência com o juiz da causa. Então foi bastante ali tranquila, mas objetiva, onde nós expusemos ali as nossas razões, e ele, no momento oportuno, ficou de avaliar esse novo pedido da defesa. Ele não deu uma avaliação essa noite ainda, a decisão? Não deu prazo a decisão, ele tem ali o tempo que ele achar necessário, como o juiz da causa, tá? Mas não foi isso, muito simplificadamente, então preferi vir aqui, e foi um pedido formal que nós fizemos de agenda, eu acredito que esteja na agenda pública dele nos próximos momentos aí, ou nos próximos dias. Mas eu faço questão de, com toda a transparência, vir aqui conversar com a imprensa, que vocês estão aqui cobrindo a situação de saúde do presidente Bolsonaro. Eu acho que é uma informação relevante que, né, nós optamos aqui por ouvir de nós mesmos, né, antes que haja alguma distorção com relação a isso. Foi simplesmente um ato ali profissional de advogados pleiteando um direito, né, do presidente Bolsonaro ao juiz da causa. Você estava como advogado, então, não como senador da República, né? Senador, foi o sexto pedido do tipo. O que leva o senhor, enquanto filho, mas também enquanto advogado, o senhor a acreditar que dessa vez algo pode mudar para que o ministro mude essa percepção? Esse ponto que o Flávio acabou de comentar é importante. Foi muito acertada a ideia dele não deixar os rumores serem controlados pela imprensa de Flávio Bolsonaro se reúne com Alexandre de Moraes, daqui a pouco ia ter até algum doido dizendo que o Flávio Bolsonaro foi fazer um acordo com o Alexandre. Então, Flávio foi lá, se antecipou, acabou com qualquer rumor e foi simplesmente ele mesmo lá e deu a cara a tapa e falou, ative aqui mesmo no Alexandre de Moraes. Porque dessa vez está bem comprovado na nossa petição que ele chegou aqui no estado mais grave de saúde, com os pulmões comprometidos, como nunca tinha acontecido antes, em função do líquido que ele broncoaspira, em função do refluxo, o líquido que vem do seu estômago, e como está também colocado tecnicamente, do risco que o presidente Bolsonaro correu, se houvesse uma demora maior no atendimento dele, em ser trazido para o hospital. Nas palavras do próprio doutor Leandro, se demorasse mais 1 ou 2 horas, tinha o risco, inclusive, de isso evoluir para uma infecção generalizada, e esse risco de uma demora no atendimento, de alguém perceber que ele precisa de um atendimento, ele é infinitamente amenizado se ele estiver numa domiciliar, acompanhado sempre de alguma pessoa, inclusive durante a noite. Então, acho que por essas razões, esse fato óbvio, né? É bastante forte, está bem robusto na petição, e vamos aguardar a avaliação dele. Tá bom? Obrigado. Eu perguntei como é que foi a reunião, né? E o que me disseram reflete isso que o Flávio falou publicamente. O clima da conversa com o Alexandre foi sereno, foi tranquilo. O Alexandre ouviu os argumentos, se portou como se fosse um juiz e houve uma conversa muito objetiva, né? Seja como for, há um risco político no Flávio se resolver se encontrar com o Alexandre de Moraes nessa altura do campeonato. Então ele teve muita coragem, certamente motivado até pela compaixão de um filho que estava vendo seu pai correndo risco real de morte, né? E houve também uma expectativa de que o Alexandre, desta vez, conceda a prisão domiciliar, né? Pelo menos essa a expectativa, essa é a sensação de que o clima é para que o Alexandre conceda, sim, uma prisão domiciliar. Não por conta da qualidade dos argumentos, que já tinham sido dados, os argumentos já eram bastante fortes. Você tinha laudo pericial, laudo do perito contratado, laudo da Polícia Federal, do perito da Polícia Federal, e ainda assim o Alexandre de Moraes tem optado por manter a prisão do convencional do Jair Bolsonaro. Mas a expectativa atual, e isso é uma notícia boa, é que há um clima, há uma sensação de que Alexandre concederia a prisão domiciliar nesse momento. A gente não tem como dizer com certeza. A gente sabe que o Alexandre é um psicopata, então, não aqui estou adjetivando, é um diagnóstico clínico. Então, a ideia de que ele seja sensibilizado pela dor alheia é, por definição, impossível. Psicopatas são incapazes disso. Porém, não é impossível que os interesses do próprio Alexandre tornem ele inclinado a conceder a prisão domiciliar do Bolsonaro. Vejam, o Alexandre está sob muita pressão. Ele não tem o grau de força que ele tinha antes, e há um consenso
dentro do establishment hoje, de que o Bolsonaro precisa ser mandado para a prisão. E quando eu digo aqui establishment, eu quero dizer o Globo, o Estadão, que nós lemos aqui a reportagem, né? Eu quero dizer também a contrapartida, o editorial, perdão, eu quero dizer aqui também a contrapartida deles no sistema financeiro, que é a Faria Lima. Quero dizer também que dentro do próprio Supremo Tribunal Federal há um ambiente de pessoas com um baixo grau de empatia, mas lá já há uma maioria que crê que o Bolsonaro deveria ir para a prisão domiciliar, ainda que não digam isso publicamente com o Alexandre. E você pode não acreditar no Paulo Figueiredo, e tudo bem, não tem problema nenhum, mas talvez vocês acreditem numa das porta-vozes do sistema, que é a Globo News. A própria Andréa Sadi publicou sobre isso hoje no G1, escrevendo assim, palavras, de novo, da Andréa Sadi. Ministros do Supremo Tribunal Federal defendem nos bastidores a concessão de prisão domiciliar ao presidente Jair Bolsonaro desde os novos problemas de saúde após a prisão. Prestem atenção nesse trecho. A avaliação, segundo relatos, diz Andréa Sadi, é de que, se a situação se agravar, pode ampliar o desgaste da corte. Se a situação se agravar, o problema é ampliar o desgaste da corte. Reparem quando eu digo que psicopatia é diagnóstico clínico. O que a Andréa Sadi está dizendo é que os psicopatas do Supremo Tribunal Federal não estão preocupados com a saúde deste homem de 71 anos de idade, inocente e honesto. Eles estão preocupados com o que vai acontecer com eles, com a corte, com a imagem da corte, caso o Bolsonaro morra. Eles estão cagando para o Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro morra. Mas neste momento onde eles estão sob uma enxurrada de críticas de diversas matrizes no Brasil, eles não querem que mais essa dor de cabeça. Esse é o grau de doença, eu não diria doença mental, é uma doença espiritual que aflige a Suprema Corte do Brasil. Mas dessa forma, se o presidente Bolsonaro for para casa, mesmo que não pelas razões mais virtuosas por parte do Alexandre e do Supremo Tribunal Federal, ainda assim é uma vitória. Ainda assim é uma vitória. Eu acho que cabe a nós, o Flávio Bolsonaro fez uma vigília, e talvez a vigília esteja funcionando. Deus utiliza o mal para fazer o bem, né? Deus é capaz de tudo. É capaz, inclusive, de endurecer ou de amolecer o coração de psicopatas como o Alexandre, mesmo que não pelas motivações corretas. A Bíblia é repleta de histórias desse tipo, onde Deus transforma o mal em bem. Muitas vezes Deus já deve ter feito isso na sua vida, transformar o mal em bem. Então Deus é perfeitamente capaz de retirar o presidente Bolsonaro da prisão, não através do bom coração dessas pessoas doentes que a gente tem que lidar no Brasil, mas pelo próprio interesse delas. E por isso que é tão importante gerar desgaste para o Supremo Tribunal Federal. E a gente vai falar sobre esse desgaste do Supremo Tribunal Federal. Vai falar em números. Eu quero discutir com vocês os números que mostram o tamanho do estrago da imagem do Supremo Tribunal Federal neste momento. Mas antes eu quero te dar um rápido recado. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!